Começa agora o curso bíblico interativo Ensinos de Jesus. Apresentação: Pastor Arilton Oliveira. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo de Florianópolis, que bom estarmos juntos com vocês nesse sábado à tarde, 3 horas pontualmente, para retornarmos ao programa Bíblico Interativo. Você é muito bem-vindo. Um abraço carinhoso também a você que nos assiste através do nosso canal no YouTube. Você pode se conectar agora a Adventistas AC, que é a Associação Catarinense, YouTube Adventistas AC, ou Arilton Oliveira. Escolhe o canal e vem participar com a gente, inclusive mandando a sua pergunta. Nesse novo formato, nesse novo programa, nós vamos ter agora uma nova temática. Durante 5 sábados, estaremos estudando sobre Jesus. Quer um tema melhor para ser estudado? Claro que não, né? Vamos estudar sobre Cristo nas páginas da Bíblia. Começando hoje, lá no Antigo Testamento, passaremos pelo santuário, iremos para o ministério de Jesus e vamos concluir com o seu trabalho no santuário e o seu breve regresso à terra. Por isso, seja bem-vindo a essa nova temática do interativo Maravilhoso Jesus. E você, é claro, é muito bem-vindo. Está conosco para essa nova temporada alguns amigos. Eu queria começar com o pastor Jorge. Tudo bem, pastor Jorge? Tudo bem, pastor Arilton. Graças a Deus, tudo na paz. Uma alegria participar desse estudo bíblico, né? A gente sempre aprende da palavra de Deus, então vamos aproveitar esse tempo agora para crescermos no conhecimento e na graça de Jesus. Pastor Jorge, você pastoreia qual igreja e há quanto tempo você é pastor? Pastoreio atualmente a Igreja do Estreito e também a Igreja de Capoeiras, aqui em Florianópolis, e esse é o meu 12º ano de ministério. 12º ano, olha aí que bênção, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite, participar do estudo de hoje, seja bem-vindo, viu? Obrigado, pastor, eu que agradeço a oportunidade. Que bom. Nosso amigo de sempre, pastor Alex Zercha, gaúcho, né, Alex? É isso? Isso mesmo, pastor. Qual é a sua cidade, Erechim? Eu nasci na cidade de Sarandi. Sarandi. Quase divisa com Santa Catarina. Olha aí. Pastor Alex cuida dos empreendedores aqui da Associação Catarinense, é nosso parceiro no curso interativo e tem feito um trabalho aí junto com esses empreendedores aqui da Associação Catarinense, né, pastor? Isso mesmo. A gente tem feito um trabalho junto aos empreendedores, nas empresas, com classes bíblicas. É um projeto novo e pedimos oração de todos vocês. Pastor, estou muito feliz porque é o primeiro programa do ano de 2023 que estamos hoje aqui apresentando. Exatamente. 11 de abril estreia, né? E 11 de abril. E olha só, é um programa que ele vai começar com a temática que vai nos preparar exatamente para o momento da Semana Santa. Aquele momento que é sensível a todos nós, em que nós nos compenetramos a estudar a pessoa de Jesus. Então, todos os temas do interativo, daqui até a Semana Santa, vão abordar a personalidade daquele que é o Salvador. Excelente. Obrigado, pastor Alex. O nosso terceiro e último convidado, está aqui do meu lado, é o pastor Emerson. Tudo bem, pastor Emerson? Tudo bem, pastor Arilton? Olá, meus colegas que estão aqui conosco para estudarmos esse tema maravilhoso. Você que está acompanhando aí pelo Instagram, um grande abraço. Eu vi vários mandando abraço para a gente aí. Deus abençoe vocês, viu? E bom, pastor Emerson, você pastoreia aonde hoje, pastora? Pastoreio o Jardim Atlântico aqui em Florianópolis e São José. Eu cuido de 3 igrejas em São José e 2 em Florianópolis. Ok. E, inclusive, uma é de Coqueiros, fica numa região bem linda ali de Floripa. Recomendo vocês virem conhecer aí. Olha aí, todos estão convidados para conhecer as belas praias de Santa Catarina, né? E você pode participar com a gente também, sabe como? Mandando a sua pergunta agora. Nós preparamos um número de WhatsApp, onde você pode interagir com a gente. Anota o número aí, 48 3281 3015. Pegou? 48 3281 3015. Mande a sua pergunta agora para esse WhatsApp, a gente vai colocar aqui na tela a sua pergunta e os teólogos aqui na nossa mesa vão estar respondendo. Qual é o tema de hoje? Profecias messiânicas, aquilo que o Antigo Testamento falou a respeito de Jesus. E certamente nós seremos abençoados com esse estudo. Mas antes de abrir a palavra de Deus, queremos avisar você de uma novidade. Nós temos uma nova plataforma de ensino da Bíblia. Quero convidar você a acessar agora bibliamais.com.br. Esse site, essa plataforma foi preparada com videoaulas e você pode até ter um atendimento exclusivo de um instrutor virtual. Isso mesmo. Hoje nós já temos 6 opções de estudos da Bíblia
acesse agora bibliamais.com.br, escolha o curso que você deseja fazer e participe com a gente, tá bem? Vamos então começar o nosso tema de hoje, estudando sobre as profecias messiânicas, e eu queria começar perguntando ao pastor Jorge, então. Pastor Jorge, o Antigo Testamento, há uma diferença, não uma diferença, ele foi concluída a sua escrita 4 séculos antes do nascimento de Jesus, certo? Sim. Agora, esses escritores do Antigo Testamento, que escreveram há tanto tempo, há tantos séculos antes do nascimento de Jesus, há alguma profecia relativa ao local em que Jesus viria nascer? Pastor Arilton e a todos que estão aí acompanhando esse estudo, né? A gente percebe que Deus, com muito cuidado, ele deixou, né, vários registros mostrando que o Messias, o prometido, ele viria. E em relação ao local de nascimento, nós encontramos no livro de Miqueias, no capítulo 5, ali no versículo 2, as seguintes palavras: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Perceba que aqui Miqueias, esse livro foi escrito entre 740 e 715 antes de Cristo. Você mencionou que o Antigo Testamento ele fecha 400 anos antes, então 300 anos antes ainda foi escrita essa profecia. E a gente vê esse cumprimento maravilhoso quando Mateus ele descreve, né, no capítulo 2, ali o versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Perceba que aquilo que Deus deixou de registro no Antigo Testamento se cumpre perfeitamente no Novo, apontando o local de nascimento de Jesus. Belém, ali uma cidade que ficava a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém, né? Pequena, até insignificante, mas dali viria aquele que seria o nosso Salvador. Eu fico pensando, né, como que os planos de Deus não falham e como que ele é detalhista em cada coisa que ele apresenta, né? Verdade. Então, o local do nascimento, tudo estava sendo preparado para que o Messias viesse. Mas eu queria colocar para os 3 amigos uma pergunta que não está no nosso guia de estudo hoje aí, para que nós refletíssemos nisso. A pergunta seria o seguinte: finalmente, por que esse Messias teve que vir nascer? Por que Jesus teve que se encarnar e se fazer um de nós? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Seria necessário que o Messias viesse, porque se ele não morresse, não haveria salvação para a humanidade. Ok? Foi uma promessa dada lá atrás no Éden para Adão e Eva, de que um filho nascido de mulher viria para pisar a cabeça da serpente, aquela que que trouxe o pecado e levou Eva a pecar lá no Éden. Então é uma profecia bíblica muito antiga que perseguiu todos os grandes pais da fé do passado no Antigo Testamento. A pergunta que às vezes os nossos ouvintes fazem, nossos internautas, né? O Jesus teve que vir, não havia um outro remédio para o problema do pecado? Por que tinha que ser o próprio Deus se colocando no lugar do homem? Quando a gente analisa ali até a questão da entrada do pecado no nosso mundo, em Gênesis 3, né? Nós percebemos que a decisão de Adão e Eva em desobedecer a Deus resultaria na morte. Deus poderia simplesmente seguir o roteiro. Vocês vão morrer e acabou a história. Mas Deus, no seu infinito amor, ele quis dar uma segunda chance à humanidade. E a única saída para essa oportunidade era o próprio Deus vindo, morrendo no lugar do ser humano, conforme ele prometeu. Se vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. Adão e Eva não morreram imediatamente. É verdade que depois de um tempo eles vieram a morrer. Mas Deus estava dizendo, olha, eu quero que vocês, apesar da morte que passarão, vocês voltem a viver. E a única forma para que isso aconteça é eu morrendo no lugar de vocês. E aí então Jesus teve que vir. Jesus, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós, né? Ok, obrigado, viu? Bom, a interação começa. Você pode interagir com a gente, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 48
3281-3015. Manda sua pergunta lá. A primeira que chega aqui é do Agnel Sérgio. Será mesmo que as profecias apontavam que Jesus iria chegar no tempo do Novo Testamento? Bom, aqui a pergunta dele já tem a ver com relação ao tempo. Nós lemos com relação ao local. Agora ele pergunta com relação ao tempo do Novo Testamento. O que nós podemos responder para o Agnel Sérgio aí? Paulo ele fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, né? Quando a gente fala, a pergunta dele, né, o tempo do Novo Testamento, a gente entende que o tempo do Novo Testamento, ele assim é chamado justamente porque Jesus veio. Então, não que exista um período de tempo chamado Novo Testamento e Jesus se enquadrou para nascer ali. Mas Jesus, justamente o oposto, né? É o nascimento de Jesus, a história dele, começa-se então a descrever a história de Jesus nos evangelhos, a igreja primitiva, e então aí nós chamamos esse período de Novo Testamento. A Bíblia, ela diz que Deus não faria qualquer coisa sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. Então, e vindo à plenitude dos tempos, nasceu Jesus de mulher. Jesus nasceu exatamente no tempo em que Deus predisse que ele nasceria. E é interessante, se a gente for às profecias de Daniel, fazendo os cálculos de Daniel 8, Daniel 9, nos capítulos 8 e 9, a gente tem as profecias que apontam para os últimos dias da história ali humana. A gente percebe que o cálculo de Daniel é que Jesus nasceria por volta ali do ano que ele realmente nasceu. Seria baseado no ano 27, crucificado 3 anos e meio depois. Então, há um cálculo bíblico. Nós vamos estudar isso mais tarde, aqui no Interativo. Já estudamos no ano passado essa profecia e vamos voltar a estudá-la durante o ano de 2023, que é uma profecia que dá o ano exato do nascimento do Messias, segundo as Escrituras ali. Ok, pastor Alex, para você a próxima pergunta, né? Falamos aí, o pastor Jorge mencionou que seria na plenitude dos tempos que Deus enviaria seu filho. E quais foram as circunstâncias preditas lá no Antigo Testamento a respeito do nascimento de Cristo? Antes de falar sobre essa pergunta, eu queria só dizer que Jesus é um dos personagens mais controversos da história, porque há várias pessoas e opiniões diferentes a respeito dele. Verdade. Alguns dizem que ele foi apenas um profeta, outros o comparam a um grande revolucionário, o comparam a esses heróis que dividiram a história através de lutas, disputas e batalhas. Mas uma pesquisa que eu tenho aqui da Universidade de Delaware, entre os alunos universitários, foi feita essa pergunta a eles, e a pergunta é a seguinte: qual personalidade da história você escolheria para passar 24 horas? Tendo a oportunidade de viver 24 horas com Madre Teresa de Calcutá, Albert Einstein, Abraham Lincoln, Dom Pedro I, quem você gostaria de passar 24 horas ouvindo e conversando? 86% dos alunos disseram que gostariam de conhecer Jesus Cristo e passar 24 horas com ele. E um dado interessante, desses 86% que responderam que gostariam de passar 24 horas com Jesus, 40 se disseram não religiosas, para ver como Jesus impacta ainda hoje a nossa sociedade. E voltando à pergunta aqui, as circunstâncias do nascimento desse herói controverso, né? Isaías 7,14 nos responde, e nós temos lá o seguinte texto: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Então essa é uma profecia de Isaías a respeito do nascimento do Messias. Houve então um cumprimento profético no nascimento dele. Na genealogia, Mateus escreve: Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então houve um cumprimento profético nessa circunstância do nascimento dele. Então, o que estava especificado por Isaías aconteceu, de fato, no Novo Testamento, com Mateus relatando. Próxima pergunta é do Rubens Marcelo. Ele pergunta aqui: bom dia, que idade tinha Jesus quando foi batizado? E aí, quem pode nos ajudar com relação a essa pergunta? 30 anos, segundo o que entendemos, né? Sim. 30 anos é a idade que ele tinha quando foi batizado. Ele saiu de sua cidade, foi para o Jordão, onde João Batista estava pregando, batizou e seguiu, né?
O Evangelho de Lucas, né, é quem vai nos dar essa informação no capítulo 3. E Lucas, no capítulo 3, vai dizer que Jesus tinha cerca de 30 anos. Interessante que o pastor Alex mencionou aqui a profecia de Daniel, capítulo 9, né, onde falava a respeito ali do nascimento de Jesus e das 70 semanas que ele iria passar, etc., né? Então, aí, Lucas 3, 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E ele é batizado para então ser tentado e depois começa o ministério. E nós estamos aí nos eventos consecutivos aí. 30 anos. Obrigado, viu, pela pergunta que você está mandando. Estamos falando do ano 27, por aquele cálculo do calendário. Sim. Que nós acabamos ali com 3 anos de diferença. Acreditamos ser no ano 27 que Jesus foi batizado. Isso com 30 anos, né? Há uma pequena discrepânciazinha aí das Exatamente. datas, né? Bom, não esqueça de mandar a sua pergunta para a gente. 48 é o nosso WhatsApp, 3281-3015. E agora, pastor Emerson, a terceira pergunta do nosso guia. O que Oséias profetizou em relação ao Messias? Qual foi a profecia de Oséias? Oséias 11:1, ele diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Interessante que Mateus ele usou essa experiência da libertação de Israel do Egito como uma figura ou profecia da experiência do menino Jesus no Egito e o seu retorno à Palestina. Ele escreveu da seguinte maneira: tendo eles partido, os magos, né? Eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque vocês lembram que Herodes mandou, né, matar as crianças. Então, é isso que Oséias apresenta e aqui Mateus declara o cumprimento disso, né? Excelente, viu? Que bom podemos saber que Deus cumpriu todas as promessas feitas no Antigo Testamento, não só sobre o nascimento de Cristo, mas também com relação ao próprio menino Jesus. E Jeremias fala disso, né, pastor Jorge? Verdade. O que Jeremias disse a respeito do menino Jesus? Interessante que Jeremias, no capítulo 31, versículo 15, diz assim, ó: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Interessante que Mateus, pegando até ali o gancho que o pastor Emerson mencionou, de que Herodes havia lançado uma perseguição para matar Jesus, e ele pediu para que matasse todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, porque ele entendia que Jesus estava dentro desse período, né, de idade. E dentro desse decreto da matança dos inocentes, Mateus descreve, no capítulo 2, versículo 16 e 17, ele vem dizendo assim, ó: vendo-se iludido pelos magos, no caso falando de Herodes, enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. É interessante esses detalhes, que a gente vai vendo que o Antigo Testamento ele faz um casamento perfeito com aquilo que vai se cumprindo no Novo Testamento. E Mateus, guiado pelo Espírito Santo, ele faz essa aplicação, né? Mostrando que tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus já desde o seu nascimento não estava fora do controle de Deus. E aqui fica já uma grande lição para mim e para você, para todos nós que estamos aqui. Deus está cuidando da gente em todos os detalhes. Tudo que acontece na nossa vida, Deus não é pego de surpresa. Deus está cuidando de nós. Ele conhece o fim desde o princípio. É muito bom poder saber disso, né? E olha os detalhes aí. Interessante que esse é um período assim, sem informações, né? No ministério de Jesus, né? Dos 12 aos 30. Agora, D. e Melo advogado, ele pergunta aqui. Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia e foi para o céu. Gostaria de saber o que ele está fazendo lá e por que ainda não voltou. Olha, boa pergunta aí, né? Ótima pergunta essa aí, né? E aí, o que Jesus faz lá no céu hoje e por que ele ainda não voltou? Aqui em Hebreus, pastor Arilton, também respondendo aí ao Melo advogado, né? Dei Melo advogado. E Hebreus, capítulo 9, versículo 24, é dito assim, ó:
Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aqui sintetizando, né, o estudo também aqui seria mais profundo para essa excelente pergunta, mas Jesus está agora no céu intercedendo por nós. O nosso acesso ao Pai é através de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é maravilhoso saber que toda vez que nós oramos, Ele está diante do Pai intercedendo por nós. E aí, Alex, por que ele não voltou ainda, Emerson? Essa é uma boa pergunta, né? Então, assim como veio a plenitude dos tempos e Jesus nasceu de mulher, também virá a plenitude dos tempos e Jesus irromperá os céus no devido tempo. A palavra do Senhor diz que a respeito, ele mesmo disse, a respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe senão o Pai. Então, nós não sabemos, né? Mas o livro de Pedro, lá ele diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Antes, ele é longânimo. Paciente, Então, né? se Jesus não voltou ainda, é talvez porque você não aceitou como Salvador e Senhor de sua vida, não creu, não foi batizado, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, talvez por isso que ele não voltou ainda, porque está esperando você. Legal, isso aí. Vamos avançando nossas perguntas. Pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, está à sua disposição, 48-3281-3015. Estamos esperando a sua pergunta. Vamos então aqui à próxima pergunta com o pastor Alex agora. Pastor Alex, que profecia Isaías fez a respeito do Salvador? Interessante que nós estamos vendo aqui que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Ele era a materialização não só dos sonhos do povo de Israel, da necessidade do povo de Israel também ter um Messias, mas também ele acaba sendo o cumprimento dos tipos do Antigo Testamento. Isaías 61, verso 1, diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus estará sobre mim, e aqui Isaías está retratando a figura do Messias, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então aqui, o profeta Isaías está falando de uma unção que era muito conhecida no Antigo Testamento e que era destinado a reis, a príncipes. Essa unção era derramada sobre as pessoas que exerciam uma função religiosa. E aqui fala um pouquinho sobre o ministério de Jesus, como seria. Levar então aos quebrantados de espírito a libertação, né? E interessante que Jesus, certa feita, ele entra no templo, no sábado, começa a ler essa profecia, e ele declara que essa profecia se cumpre nele. E aí querem até apedrejá-lo ali. Então Jesus, ele cumpriu essa profecia. Não só essa, como tantas outras. Jesus era chamado de o pão da vida, por exemplo. Ele nasceu numa cidade chamada Belém, que fica a mais ou menos 5 quilômetros de Jerusalém. A mesma cidade que Davi havia nascido muitos anos antes. Quando Davi nasceu em Belém, ele podia observar Jerusalém, que era uma cidade dos jebuseus, tomada por um povo estranho. E o sonho de Davi, olhando para aquela cidade, eu imagino ainda menino, era tomar essa cidade da mão dos inimigos do povo de Deus. Jesus nasceu ali. E a cidade de Belém significa pão. É uma tradução para a cidade, para o nome Belém. Então ele era o pão da vida. Ele também, prefigurou, cumpriu a prefiguração do santuário, dos materiais que haviam ali na adoração do santuário, no ritual que era exercido ali, o candelabro que dava a luz através das velas, ele é a luz do mundo, né? Ele assume todas as prerrogativas do Messias que são nos dadas no Antigo Testamento. E essa é mais uma delas, né? E realmente Jesus, ele foi levado aos quebrantados. O ministério de Cristo não foi nos templos apenas, mas eu creio que 90% ou mais do ministério de Cristo foi nas ruas, nos becos, nas alamedas, nas praças, nas praias, trazendo aquele pessoal que não tinha sobrenome, dando esperança para as pessoas que estavam desesperançadas. Ele levantava aquelas pessoas que haviam sido dominadas pelo pecado, as livrava das suas próprias tendências. Jesus, ele trouxe a liberdade àqueles que eram cativos de espírito. Então esse foi o ministério de Cristo em excelência. Excelente.
E isso tudo mostra, né, o objetivo final da vinda de Cristo a esse mundo, né, pela primeira vez, né? Agora o Alexandre, de Santa Catarina, pergunta: por que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo inimigo? A gente viu aqui que Jesus foi batizado e no capítulo 4 de Lucas já fala, né, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou e ali foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá ele ficou 40 dias, não 40 foi? dias. E aí, qual foi o objetivo? Por que o Espírito Santo o levou para ser tentado? Quem pode nos ajudar? Olha, pastor, essa é uma pergunta bastante importante e uma resposta também que para ser dada seria bem ampla, né? Mas quando a gente analisa a razão da vinda de Jesus, que veio para resolver o problema de Adão e Eva foram tentados e caíram na tentação de comer do fruto proibido. Como Jesus veio dar uma segunda chance à humanidade, Satanás com toda certeza também atacaria para que ele viesse a cair. Mas é interessante que o texto fala que o Espírito levou para ser tentado, dá a ideia ali que foi uma intenção do Espírito, né, de levá-lo para essa ação. E eu creio que, já como a gente está vendo aqui, as profecias se cumprindo, e era propósito do céu, Jesus ao vir a essa terra, se misturar aqui conosco, ele naturalmente enfrentaria tentações. As provas na vida deles, ela seria inevitável, de fato foram. Jesus poderia ter caído em tentação, né? Então, eu creio que ele foi levado já em tentação a seguir ao seu batismo, já para iniciar os testes mesmo, para que ele pudesse ser o nosso Salvador. Interessante que ele passa 40 dias no deserto. Isso prefigura também o que aconteceu no Antigo Testamento. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, peregrinando até entrar na terra prometida. E interessante, desculpa interromper, tanto Jesus quanto o povo de Israel logo depois de passar pelas águas. Pelas águas, exatamente. Então, após o deserto, Jesus é batizado, não é? E lá no passado você tem 40 anos também depois as águas, né, para o povo de Israel. Agora, porque é uma recriação, o Novo Testamento é uma espécie de recriação do Antigo Testamento. Há elementos em comum que unem o Antigo ao Novo. Como se Mateus, Marcos, Lucas, eles estivessem recontando a história do Antigo Testamento com novos elementos, mas muito parecidos uns com os outros. Ok. Vamos avançar em nossas perguntas, falando um pouquinho mais a respeito aí das profecias messiânicas, né, do Antigo Testamento. A próxima pergunta já entra no momento crucial da vida de Jesus. Por qual valor Jesus seria vendido? Vamos falar agora da traição e da morte de Jesus. Por qual valor seria vendido o Filho de Deus? Até esse detalhe havia uma profecia? Sim, Zacarias 11, 12 diz assim: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Veja que interessante que cumprimento profético. A ínfima quantia dessas 30 moedas de prata refletia a ingratidão dos israelitas pelo que Deus tinha feito por eles. Mateus apresenta o cumprimento dessa profecia na pergunta de Judas aos sacerdotes: que me quereis dar e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, conforme Mateus 26,15. Esse valor era o que se pagava por um escravo. Olha o que diz Êxodo 21:32. Veja que interessante. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Então equivalia a 120 dias de um trabalhador comum. Por esse miserável valor, Judas vendeu o Senhor da glória para vergonha e morte. Olha aí, até o detalhe então desta venda já estava profetizada, né? Mais uma pergunta dos nossos amigos aí que estão nos ouvindo pela rádio, ou os internautas. Você pode acompanhar também o nosso podcast no YouTube, viu? Acesse Adventistas AC, de Associação Catarinense. Adventistas AC, ou então Arilton Oliveira no YouTube, e você vai não só ouvir, mas assistir a gente. Estamos hoje começando o nosso interativo. Agora, todos os sábados, às 15h, temos um encontro marcado e você é quem faz o nosso interativo. O Rodrigo pergunta aqui: os 3 tempos da salvação que a Bíblia fala que Jesus fez, o que está fazendo, o que ainda fará para nos salvar. Bom, então colocou-se passado, presente e futuro da obra de Jesus.
Já mencionamos aqui o passado, que ele veio, né? Estamos agora nos detalhes da morte dele. Isso. Falamos também do presente, que ele está no santuário, e nos falta falar também sobre o futuro, né? O que ele ainda fará para a salvação da humanidade, né? O que ele fará, a Bíblia apresenta, né? Nós temos mais de 300 referências ao que ele fará. Ele vai voltar para nos buscar. Ele não vai nos deixar aqui eternamente nesse mundo de desigualdade, de pecado, de sofrimento, de morte. Ele lançou essa promessa. Eu costumo dizer que essa é a promessa maravilhosa que não foi feita por um pastor, por um padre ou por um líder de igreja, mas foi pelo próprio Cristo. Ele declarou em João 14, virei outra vez. Então, quando ele voltar, a Bíblia descreve em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, que nós seremos transformados num piscar de olhos. Então, isso é o que ele fará por nós, né? E depois de 1000 anos, então, passando férias no céu, retornaremos a essa terra onde ela será restaurada. Então, é isso que nos aguarda daquilo que Jesus fará por nós ainda. Aí está. 3 tempos, né? O que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele fará. E, de fato, a volta de Jesus será o maior evento da história, a concretização do plano da salvação. Se alguém tem alguma dúvida sobre o que ele está fazendo, você pode dar um Google aí. Coloca aí o que Jesus está fazendo agora, /Arilton Oliveira ou /Adventistas. Você vai ter ali uma explicação clara do que significa essa questão do santuário celestial, as 2.300 tardes e manhãs. O pastor Arildo explica muito bem isso, você pode pesquisar ali que você vai encontrar, tá bom? E quanto ao que ele fará pela nossa salvação, veja, a Bíblia diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então você fez uma pergunta em relação ao futuro. Eu faço a pergunta agora, o que estamos fazendo nós hoje para receber a salvação que Jesus oferece? Pode ser que alguém esteja ouvindo agora, assistindo, e não teve essa oportunidade ainda. Então, não é um assunto para o futuro. A sua salvação é para hoje. Ninguém garante que poderá estar vivo amanhã. Então, se você está assistindo e está apaixonado por Jesus, entregue sua vida hoje. Não deixa para o futuro, não. Aí está, o apelo está feito, né? Para que você entregue seu coração a Cristo, a esse Messias que veio morrer em nosso lugar. E por falar em morrer, há uma profecia interessante que fala a respeito da morte de Jesus. Que detalhes a gente pode encontrar nos livros dos Salmos, nos Salmos da Bíblia e no livro do profeta Isaías? O Salmo 22 e Isaías 53 vem descrevendo aqui o sofrimento do Messias. É interessante como realmente Deus ele já conhece o fim desde o princípio, né? E nós percebemos detalhes impressionantes aqui no Salmo 22. Por exemplo, o versículo 1 começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi uma pergunta, né? Uma das perguntas que Jesus fez ali no final da sua vida, aqui no período que ele estava ali na cruz, né? Ele sentiu o desamparo de Deus por causa do meu e do seu pecado. Ele chegou à conclusão que Deus não estava mais com ele, né? Então nós percebemos aqui esse detalhe de agonia de Jesus, né, se cumprindo, que foi predito em Salmo 22. Nós encontramos também aqui no verso 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Interessante que quando nós temos ali a ideia de Jesus na cruz do Calvário, e no monte do Calvário, nós temos a ideia que esse monte, por filmes e desenhos, enfim, que a gente recebe de informação, a ideia é que o Monte Calvário era um monte alto, isolado, né? E estava lá apenas um grupo ali que estava interessado na morte de Jesus e outros em que Jesus saísse da cruz. Mas não, o Monte do Calvário não é um lugar tão alto assim, não ficava tão longe ali das portas de Jerusalém, e era um local de fácil acesso. E vamos imaginar hoje, no centro aqui de Florianópolis, né? Seria uma Conselheiro Mafra, várias pessoas indo e vindo. E Jesus estava ali, né? Nu, pendurado na cruz ao centro, como sendo o pior dos malfeitores, e as pessoas que passavam e que já tinham visto ele pregando, falando que ia destruir o templo, e no terceiro dia ia ressuscitar, ia restaurar todas as coisas, elas realmente passavam e meneavam a cabeça dizendo, olha o fim desse aí, né? E a gente vai percebendo que esse detalhe também ficou registrado aqui e se cumpriu perfeitamente. E no Salmo 22 também,
nós encontramos aqui no verso 16, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. E é interessante que isso se cumpre, né? O soldado vai verificar ali se Jesus ainda está bem ou não, e ele traspassa Jesus. Os ossos não foram quebrados. E diz que posso contar todos os meus ossos, também é dito no verso 17. E também outro item interessante ali do julgamento e morte de Jesus, o verso 18, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. E isso se cumpriu perfeitamente. A túnica de Jesus era diferente, né? Era de uma só costura, era especial. E no momento em que Jesus ele foi julgado ali, chegaram à conclusão injusta de crucificá-lo, então os soldados ali pensaram, bom, com quem vai ficar com essa túnica? Eles lançaram de fato sortes, né? E Isaías descreve de maneira muito mais profunda aqui, Isaías 53, nós encontramos aqui vários textos descrevendo o sofrimento de Jesus. Diz ali, no verso 7 em diante, diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O verso 3 diz, ele era desprezado, rejeitado, homem de dores, que sabe o que é padecer. É comum quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso algum, né? E o verso 5 fala que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pastor Arilton, nós percebemos que as informações sobre a vida de Jesus e o sofrimento e morte foram muito bem registrados. E é interessante que no período que Jesus vem, na plenitude dos tempos, a liderança religiosa à época parece que não se atentou a esses detalhes das Escrituras. E até mesmo os discípulos, porque eles esperavam que Jesus fosse um revolucionário, aquele que iria governar Israel, libertar o povo do jugo romano. Mas é interessante que Deus já havia deixado todos esses registros para que eles não se perdessem quando o Messias viesse. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu. No caso dos discípulos, Jesus teve que falar várias vezes até o momento da Santa Ceia para que eles pudessem se despertar. E aqui fica uma grande lição para nós também. Nós compreendemos que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. A volta de Jesus, como o pastor mencionou, é o grande evento. E hoje a maioria dos cristãos creem na volta de Jesus. Mas aqui eu faço um apelo. Será que nós estamos atentos a esses detalhes que a Bíblia já deixou sobre a volta de Jesus? Porque assim como aqueles líderes e muitos que foram pegos de surpresa ao ver Jesus na cruz, muitos podem também ser pegos de surpresa por ocasião da segunda vinda de Jesus. Olha aí, fica aí o convite para todos nós nos voltarmos para a Bíblia, né, e nos estudarmos o que ela revela sobre a volta de Jesus, os eventos finais. Por isso, todo sábado às 15 horas estaremos juntos aqui no curso bíblico interativo. E você pode fazer nossos estudos bíblicos acessando a nossa plataforma de ensino, bibliamais.com.br. A sua participação pode acontecer através do nosso WhatsApp 48 3281 3015. Faça como fez agora a Cirlei, que mandou aqui. Em qual promessa o Salvador foi revelado pela primeira vez? Quando olhamos para a Bíblia, acho que ela está perguntando, né? Qual é a primeira promessa que fala de um Salvador, de um Messias? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa é a primeira profecia messiânica. É aqui que é revelado que um dia da mulher nasceria aquele que a salvaria o mundo. Essa é a primeira de muitas outras promessas. Interessante que todos os grandes pais da fé do passado, os patriarcas de todas as famílias do Antigo Testamento, acreditavam que os seus filhos, ou um de seus filhos, ou da sua genealogia, viria o Messias. Então, por isso que nós acabamos entendendo por que uma mulher não ter filhos no Antigo Testamento era quase que uma maldição. Porque eles esperavam que através de um filho de mulher viesse o Messias. Imagina-se que Adão e Eva, ao ter os filhos, depois ali, da saída do jardim, cada um deles seria o cumprimento dessa promessa, que foi esperada, esperada, esperada,
e que nós estamos vendo aqui que se cumpriu finalmente com Jesus, né? Quando foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E um detalhe também, né? No ato ali sacrificial, né? Em que Adão tem que trazer o cordeiro, imolá-lo ali. E depois, subsequentemente, todas as vezes que alguém sacrificava um animal, Sirlei Carvalho, cada momento ali, a promessa era acesa, renovada, de que um dia viria o Salvador. Muito bem. Agora, nós temos também profecias, pastor Alex, que falam também da morte, não é isso? Exatamente. Lá em Mateus capítulo 27, no versículo 57 em diante, está registrada como foi o que sucedeu após a morte de Cristo, quando ele expirou ali em cima da cruz do Calvário. Diz o texto de Mateus 27 que, caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus, e esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera na abertura da rocha. Então aqui está registrada a história de como o que aconteceu com Jesus após a morte dele. Só que Isaías, pelo menos 550 a 530 anos antes da chegada do Messias, já registrava essa história lá em Isaías capítulo 53, já foi mencionado aqui pelo pastor Jorge, no versículo 9. Diz ali o profeta Isaías, note, 550 a 530 anos antes de acontecer essa profecia, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então nós temos registrado aqui até a própria morte, o que acontece depois. Tudo de maneira esmiuçada, deixado ali por Deus na pena dos profetas. Por que Deus foi tão criterioso, tão cuidadoso em deixar cada detalhe a respeito da vinda, do nascimento, local de nascimento, circunstâncias, ministério, morte, sepultamento? Por que a Bíblia é tão cuidadosa em todos esses detalhes? Eu queria ouvir todos vocês essa visão pessoal, particular. Por que a Bíblia é tão rica em detalhes a respeito da obra do Messias, desde sua concepção até o seu trabalho no santuário? Parece Pastor que Jorge. ele não nos deixou no escuro. Nós estamos num túnel, mas há uma luz ao final desse túnel nos trazendo ao conhecimento, a verdade. E ele deixou tantos detalhes, eu creio, para que nós entendêssemos o tempo, entendêssemos a vinda dele, e ao perceber a gente pudesse aceitá-lo como Salvador. Coisa que não aconteceu, infelizmente, para a nação judaica. Porque a nação judaica aguarda até hoje a chegada do Messias. Uhum. Ou seja, todos esses sinais, todas essas profecias acabaram passando de maneira despercebida pela mente judaica dos tempos de Cristo até hoje. Uhum. Verdade. Interessante, Alex, que Amós, no capítulo 3, verso 7, até o pastor Emerson mencionou esse texto no início, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus, ele gosta de dar-se a se conhecer, né? Deus, ele se revela. E no tocante a uma profecia do Salvador que viria ao mundo, Deus teve muito cuidado em colocar esses detalhes, né? Porque o estudo da Bíblia, quando a gente... Por isso aqui é a importância de estudar a Bíblia, né, amigos? Porque quando a gente estuda a Bíblia realmente com o coração aberto para entender os seus detalhes, eu costumo dizer, aquele que faz da Bíblia o seu GPS, né, e tem como destino o céu, com certeza não vai se perder no caminho. Porque a Bíblia traz de fato esses detalhes para nos dar segurança. Lendo essas referências do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus, reforça a nossa confiança de que esse livro de fato faz sentido. Esse livro realmente ele é especial, embora antigo, mas ao mesmo tempo ele é atual. Ele mostra com firmeza que nós podemos confiar no que está escrito, naquilo que já aconteceu, como aquilo que também há de acontecer. Em João capítulo 1, verso 11, está escrito assim: veio para o que
era seu, e os seus não o receberam, infelizmente, né? Bom, a nação judaica aguardava a vinda do Messias, né? Eles tinham todas essas profecias em mãos, o povo judeu tinha o Antigo Testamento diante de si, mas eles, infelizmente, ao longo de séculos, a expectativa do Messias foi distorcida. E é claro que isso foi uma estratégia do diabo, né? Ele tirou toda a ênfase da vinda de Cristo, e olha como o diabo é esperto, né? Quando Jesus veio pela primeira vez, ele pega a ênfase da vinda de Cristo e coloca na segunda vinda. Ou seja, todo mundo esperava um Messias que estabelecesse seu reino, que colocasse o povo judeu como cabeça mais uma vez do mundo. E agora o diabo tenta fazer o contrário. Ele pega agora a ênfase da segunda vinda de Cristo, que é para estabelecer o seu reino, e tenta apresentá-lo com a ênfase da primeira. Ou seja, dizendo que se ele vier até crucificá-lo de novo, ele será. Então tenta tirar toda a glória do evento da volta de Jesus, minimizando esse evento, quem sabe a primeira vinda. Ele cria também, pastor, ele cria distorções de pensamentos. Tem uma seguidora sua chamada Rosângela Lins, ela pergunta assim, pastor, o que o senhor pensa sobre ter filhos nos dias de hoje? Olha só, Rosângela, materialmente, a gente, como sociedade, a gente tem que viver como se Cristo viesse há 100 mil anos. Espiritualmente, como ele se viesse amanhã. As pessoas pensam que aquele texto, ai das grávidas que estiverem amamentando naquele dia, isso é relativo às pessoas que não têm o temor de Deus. Aqueles que têm o temor de Deus serão amparados pelos anjos. Assim como Deus esteve mostrando no Antigo Testamento que o Messias viria, no Novo Testamento ele provou a vinda do Messias porque ele esteve ali. E as profecias dizem que ele voltará. Então quem crê nessas promessas, fique tranquilo. Independentemente das circunstâncias, fiquem tranquilos, o Senhor está conosco. Amém. Bom, estamos nos aproximando do fim, temos aí mais 8 minutinhos para fechar o nosso programa, mas ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta, né? A Patrícia pergunta assim, qual foi a resposta de Jesus quando indagado por Pedro sobre quantas vezes deveria perdoar alguém? Quem pode responder Posso responder brevemente? aqui? Sim, pastor Jorge. Mateus capítulo 18, Patrícia, no versículo 21 e 22, nós temos aqui essa resposta, né? Ali Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui Pedro ele já usou de uma hipérbole, né? Ele já ampliou um pouquinho do que era comum, que era até 3 vezes, o hábito, né? Então ele joga para 7. E aí Jesus ele fala, não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer então que eu tenho que contar até 490 e aí a partir daí acabou? Não. Jesus está usando também uma hipérbole dizendo que toda vez que alguém vier que errar conosco e nos pedir perdão, nós devemos estender o perdão. Com base em que a gente estende o perdão? Naquilo que a gente estudou hoje. Jesus nos perdoou de uma dívida que a gente jamais teria capacidade de pagá-la. Ele nos deu esse perdão. E é em resposta agora a esse perdão que eu recebo, que eu então entrego, né, para essa pessoa que pode errar comigo 1, 10, 15, 20, 30 mil vezes, infinitas vezes. A grande dificuldade também é a resposta emocional que nós damos. A resposta deveria ser espiritual. É assim que Deus fez por nós, nós devemos fazer pelos outros. Porém, a gente olha sempre da perspectiva emocional. Não olhe desse jeito. Olhe pela perspectiva espiritual. E Deus vai dar com certeza um coração perdoador. A questão da resposta de Pedro, né, a resposta de Jesus, não tem a ver com quantas vezes, sim, o simples fato de que nós precisamos perdoar sempre. Ok. O Prudente pergunta aqui, né, Prudente Rampel, quem foi que profetizou? Foi o primeiro adventista da história e ainda está vivo? E o que ele profetizou sobre a vinda do Senhor Jesus? Bom, acho que ele quer perguntar aqui qual foi a primeira pessoa na Bíblia, né, que profetizou a respeito da vinda de Jesus. Talvez seja isso, né? Ou se ele está perguntando qual foi o primeiro adventista, no caso, em relação, foi Guilherme Miller. Talvez a pergunta, né? Guilherme Miller profetizou, né, lá nos idos de 1840. Foi ele que criou o movimento adventista millerita, que daí surgiu nominalmente em 1863 a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né?
Mas desses não tem mais ninguém. Ninguém vivo. Tem uma pergunta aqui, Genicleia Santos, eu vou fazer, porque é bem interessante. Uhum. Bom dia, pastor Arilton. Minha pergunta é, por que José foi o pai adotivo de Jesus? E por que ele não colocou o nome de Jesus de Emanuel, como Deus havia mandado? Então aqui tem duas perguntas, né? Parece que José foi o pai adotivo, ela está perguntando se foi realmente isso. E por que ele desobedeceu, não colocou Emanuel, colocou Jesus? Interessante a pergunta aí. Já que estamos falando de cumprimento de profecias, né? Uhum. Bom, nós entendemos que Emanuel é um título, né, que seria Exato. atribuído a Cristo, mas quando a orientação do anjo chega, ele seria chamado Jesus. Então o nome foi colocado, né? Exatamente, ela A está em expressão Mateus capítulo Cristo 1, né? é a expressão hebraica para Messias, né? Ou grega para o Salvador, hebraico né? Messias, né? Que quer dizer o Salvador. Está aqui em Mateus capítulo 1, verso 1 a 23, né? Porás o nome de Jesus. O nome pessoal é E Jesus. dá até o motivo, né? Porque ele, Dá um né? motivo. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E depois, mais adiante, no verso 23, se chamará Emanuel. Ou seja, tem o nome pessoal e o nome profético. Emanuel é o nome profético. E Jesus é o nome pessoal. Quem que fez a pergunta? Raimundo? Foi a Genicleia Santos. Olha só, Genicleia, tira um tempo para você estudar nominologia bíblica. E você estuda na nominologia bíblica os títulos de Jesus Cristo. Rosa de Saron, Lírio do Vale, Emanuel, Adonai, são títulos, Filho de Deus, são títulos. Agora o nome dele realmente era Jesus. Pois bem, estamos chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigado você que participou com a gente aqui na Rádio Novo Tempo, nos acompanha nas redes sociais. Lembrando que a partir desse sábado, todos os sábados às 15h, temos um encontro marcado. No próximo sábado, vamos estudar sobre o santuário terrestre. Como que o santuário terrestre, ao ser construído, ilustrava a vinda do Messias e o seu ministério. Um tema muito especial e muito interessante. Então já põe na sua agenda, próximo sábado, 18 de março, estaremos juntos para esse tema. Vamos então aqui, 30 segundinhos para cada um dos amigos. Pastor Jorge, e aí? As profecias messiânicas, como podemos encerrar esse tema? Bom, entendemos aqui de maneira muito clara pela Bíblia de que Deus ele deixou tudo registrado para que pudéssemos crer de maneira tranquila, sólida, de que o Cristo que veio de fato era o prometido, né? E podemos assim confiar também que esse mesmo Cristo que veio, que sofreu, ele agora está no céu intercedendo por nós e em breve vai voltar para nos buscar. Amém. Pastor Alex. Que nós possamos prestar atenção àquilo que Jesus falou. Ele mesmo disse, se me amardes, guardarei os meus mandamentos, aquilo que ele fala é importante. E que nós possamos atentar para o momento que nós estamos vivendo. Esse tempo tão solene, especial na história humana, muitos queriam tê-lo vivido e nós temos a oportunidade. Aceitar Jesus Cristo agora é uma necessidade, uma urgência. Entender que ele vai voltar é também para nós primordial. Quem entende que Jesus vai voltar está ligado às profecias. E nós temos em Mateus 24 uma relação enorme delas. Não teme o fim, não teme as coisas ruins que acontecem nesse mundo. E nós estamos nos preparando para esse momento tão especial da história, que vai ser o começo da melhor parte da vida de cada um de nós, a volta de Jesus. Amém. 30 segundos, pastor Emerson. Veja, a palavra do Senhor, texto de Mateus 24, diz que virão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, estuda a palavra de Deus, seja fiel ao texto. Deus não vai fazer qualquer coisa sem antes apresentar aos seus servos, os profetas. Então siga a palavra que você não vai ficar no escuro e não vai ser enganado por ninguém. Obrigado, amigos. Obrigado, pastores, por terem participado conosco. Obrigado você que nos acompanhou até agora nesse estudo interativo. Se você quer receber esse guia, nós vamos dar no sábado que vem um caminho para você chegar nesse material e ter acesso a toda essa temática e outras que não será possível, por uma questão de tempo, abordarmos aqui. Nós vamos encerrar o programa de hoje fazendo uma oração e já deixando o convite para o próximo sábado, 15h, você está com a gente. Pastor Emerson, nos dirige a oração, por favor. Querido Deus e Pai, que bom que nós tivemos a oportunidade de estudar esse tema tão lindo, os cumprimentos proféticos da vida do Messias, como ele foi identificado no Novo Testamento, através das profecias do Antigo Testamento. Obrigado por esse amor.
que rompeu todas as barreiras e veio para nos salvar. E logo, nosso Senhor voltará nas nuvens dos céus, que Ele nos encontre preparados e preparando outros também. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, querido, pela sua companhia aqui também no YouTube. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no canal Adventistas AC. Você será muito bem-vindo aqui. Você vai manter-se informado sobre o interativo. E a gente se encontra no próximo sábado, 3 da tarde. Um abraço.